Olá, meu nome é Roberto Lucena, psicanalista clínico e falo através do Instituto Suavemente. Hoje, nosso entrevistado é Robson Rocha, CEO da Engemon Engenharia. Robson, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, começar hoje mais uma entrevista. Robson, me fala como e quando começou a Engemon. Bom, a Engemon é uma empresa de engenharia, multidisciplinar. Ela tem cerca de 35 anos. Nós começamos bem pequenos. Eu trabalhava numa empresa alemã multinacional e meu atual sócio trabalhava num banco. E ele sempre falava que era muito difícil ele tocar as obras, ele estava na parte de engenharia, porque existia uma empresa para cada especialidade. Ou seja, quem fazia a demolição era um, quem fazia a construção era outro, quem fazia dados era outro. Então ele falou, vamos montar uma empresa que a gente faça todas as coisas, fica melhor o gerenciamento e a qualidade final. Eu relutei bastante para aceitar o convite, porque a gente ia começar uma empresa do zero, sem nenhum investimento, apenas com a nossa vontade. Então era muito difícil e eu estava numa posição muito privilegiada dentro dessa multinacional. Poderia ter uma carreira lá muito promissora. Durante uns 3 convites dele, eu relutei muito, mas depois acabei cedendo e aí nasceu a Engemon, muito pequena. Começou na minha casa, na sala da minha casa, depois passou para um imóvel que a minha mãe tinha, adjacente, tinha 2 salas somente, e foi assim que nasceu o Engemon, com muita vontade de trabalhar, muita certeza de que as coisas iam dar certo, e hoje a gente está numa posição que chegou aí privilegiada. Então vamos chegar lá, né? Tá. Você falou em multidisciplinar, né? Esse conceito, quem teve essa ideia desse conceito multidisciplinar de serviço de engenharia? Sim, partiu do meu sócio, pela dificuldade que ele enfrentava na engenharia do banco que ele trabalhava à época. Então ele falou, eu preciso de uma empresa que faça todas as disciplinas, porque aí eu tenho somente um canal de comunicação, não preciso falar com A, com B, porque quando você tem muitas empresas envolvidas no processo, uma fala que a outra que atrasou, então fica tudo muito dividido. Você não tem muito como controlar qualidade, prazo, custo. E foi nesse nicho de negócio que nasceu a Engemon. Quer dizer, vocês entenderam a necessidade do mercado e montaram uma empresa de engenharia multidisciplinar para atender o cliente, onde o cliente, numa necessidade, em várias necessidades, vocês atenderiam ele como um todo, né? Não tinha ainda muito essa modalidade no mercado, a gente pegou bem no começo, mas hoje é uma coisa muito comum com a evolução da engenharia. E Robson, quando foi o divisor de águas para o início do sucesso da Engemon? Que isso é muito interessante, muito importante saber, né? É verdade. Eu acho que assim, a gente começou bem pequeno, como eu já te disse, né? E a gente tinha os nossos até pais, amigos, sempre falavam, vocês são malucos, né? Vocês não estão deixando empresas boas para abrir um negócio. É muito difícil dar certo no Brasil. Largando o próprio trabalho, emprego, vocês tinham segurança pela insegurança. Exatamente, né? A gente tinha, eu certamente teria uma carreira muito promissora lá. E tinha já, né, no berço da família, na relação com os amigos, essa preocupação com a gente. Poxa, esses 2 meninos, eu tinha 20 anos na época. E meu sócio também, 20 anos. A gente nasceu no mesmo ano, no mesmo mês, com 13 dias de diferença. Então a gente tem praticamente a mesma idade. Eu sou 13 dias mais velho que ele. Então a gente sofreu muita insegurança, né? Porque as pessoas falavam não, mas a gente acreditava num sonho. E demorou 15 anos para a gente atingir a maturidade da empresa. Então, nesses 15 anos iniciais, foi de muita luta, de muito aprendizado. A gente aprendia com os próprios erros. Você não tem no Brasil, até hoje, agora já está mais comum, uma empresa que ensine você a ser empresário, ensine você a ser um patrão, um dono de um negócio, para que motive você a ser um empreendedor, né? Então, durante esses 15 anos, nós ficamos ali, numa condição de trabalho pequena, né? E até a gente conseguir a nossa primeira oportunidade. Dali para frente as coisas começaram a deslanchar e a Engemon é o que é hoje.
Tá. Nesses 15 anos, né, a gente, na psicanálise, na psicologia, tem uma sigla que a gente fala dos rammings, né? Que são os rammings, né? São registros automáticos de memórias emocionais negativas. Ou seja, não apareceram aqueles pensamentos, né? Poxa, sou por não atingimento das metas que vocês queriam, óbvio, né? Se sentir incapaz, incompetente, ineficaz e começar a ser invadido por esses pensamentos, né? Sim, isso aí era o tempo todo, era uma constante. A gente passou 15 anos vivendo essas situações, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? A gente tinha muito questionamento. Da sua própria capacidade, sim, né? Claro. Principalmente pela forma como eu fui criado, com um pai muito rígido, né? Você teve educação rígida? Sim, muito rígida, através do meu pai, né? Ele era uma pessoa extremamente exigente e quando as coisas não saíam como ele queria, ele realmente usava palavras doloridas. Então, não só eu, mas meu sócio também tinha isso, né? Será que vai dar certo? Porque é muito difícil você lutar por algo por 10, 15 anos. As pessoas não têm paciência para esperar o sucesso. É o que eu vejo hoje nas novas gerações. Eles querem tudo para ontem. Mas você tem um tempo de maturação para você ser um bom empresário, para você ser um bom sócio, para você ser um bom fornecedor. Tem esse tempo de maturação, ninguém nasce pronto. Então, durante esse tempo, obviamente que era uma ideia recorrente, a gente acordava e dormia com essa ideia. Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Né? Será que nós vamos chegar lá um dia? Mas tinha uma energia dentro da gente muito forte, que falava assim, é possível, né? Eu tenho as ferramentas. Né? Eu queria provar não para o mercado, mas para mim mesmo que eu era capaz de realizar grandes coisas, grandes obras. Então, eu não abri em Gemon pensando em dinheiro, nunca trabalhei por dinheiro. Eu só pensava, talvez, em ter uma autoafirmação de falar, eu sou capaz. Eu passava em frente a um prédio, tem até uma história engraçada, né? Que eu vi o nome de uma empresa e eu olhava assim, passava de ônibus, né? Voltando da escola, da faculdade, e eu falava, nossa, um dia eu vou ser como essa empresa. E passou-se muitos anos, né? No final da história, eu acabei conhecendo os donos dessa empresa e eu fiquei muito maior do que essa empresa. E os donos passaram a me admirar. Eles eram de uma geração anterior do que a minha, porque quando eles tinham a empresa eu ainda era estudante, mas criou uma amizade ali e para mim foi um presente, né, de falar, poxa, quem eu admirava hoje me admira. Então, são as recompensas que o tempo de dedicação e trabalho trazem para você. Continuando a falar antes do sucesso, né? Estamos nessa fase, nessa crescente sua, né? Então, mediante os rammings que as pessoas já sabem o que é, mediante as barreiras, as dificuldades que você teve nesses primeiros 15 anos, assim, dessa batalha, né? Nesse esforço, né? Que vocês dois tiveram junto com a equipe, certo? Teve algum momento que você teve depressão pelo não alcançar, por essa demora desse alcançar, desse primeiro objetivo alcançado, desse primeiro sucesso alcançado? Não, sim, eu tive nessa trajetória de quase nesses primeiros 15 anos, estou falando, não, nos primeiros 15 anos não. A gente tinha muita energia, a gente tinha muita força interior, apesar dos questionamentos constantes, a gente não abaixava a guarda. Eu vim a ter depressão em 2014, já estava com a empresa formatada nos moldes de hoje, foi em função de uma separação litigiosa. Eu tinha 2 filhos e foi uma coisa que me abateu bastante e ainda uma separação e o peso da empresa que já estava muito maior, então tudo isso me levou para um caminho que eu acabei enfrentando a depressão. Fiz um tratamento, fui acompanhado por psiquiatra, né? Tomei medicação, fiz muita terapia e depois quando as coisas se acalmaram... Isso te ajudou? Me ajudou demais. Nossa, se não fosse aquilo... Você acredita então na terapia? Indico fortemente. Não tenham medo de remédios, eu sei que há um preconceito. Não só o remédio, mas a terapia analítica. Tudo. Você tem que lidar com todas as ferramentas que são disponíveis. Eu acho que eu não superaria aquela fase
se eu não tivesse tido o apoio da medicina. Então, existe um certo preconceito contra a medicação, a gente sabe disso. As pessoas, quando tomam, ficam preocupadas. Ai, mas estou tomando remédio, sou fraco. Não é nada disso. Todo mundo passa por momentos difíceis na vida. E a medicina está aí para nos apoiar nesses momentos. Depois que a minha vida particular se acalmou, eu voltei quase ao normal, mas ainda não estava 100%, não melhorava 100%. Eu passei com um endócrino, ele fez vários exames em mim e identificou que a minha tireoide praticamente não funcionava. Aí ele fez uma reposição hormonal e aí, dali para frente, eu nunca mais tive nenhum problema. Quer dizer, realmente, eu sou logicamente que um psicanalista, sou psicanalista e acredito que não só uma boa terapia e, quando necessário, também um psiquiatra, através da medicina, com seus remédios, é uma combinação para quando você precisa, muito importante. Geralmente, quando eu falo com meus pacientes, né, quando eles entram na primeira consulta, né, eu sempre digo, essa é a primeira frase que eu falo assim: parabéns, né? Você é um vencedor. Por quê? Porque realmente as barreiras que a pessoa tem até chegar a ser tratado, tá, pelo profissional, são muitas mesmo, né? Preconceito, como você mesmo falou, quer dizer, as próprias defesas dele que ele tem com ele mesmo. Que são várias. Parabéns, então, você ter tomado essa atitude. Eu relutei bastante também no começo, né? Não foi fácil para mim encarar um psiquiatra, uma terapia, mas eu corri a tempo e me ajudou demais. Eu indico fortemente para quem está passando por algum problema que procure ajuda, existe uma saída e a medicina é fantástica, evoluiu muito, está aí para nos auxiliar e nós temos que contar com ela. Esse é um dos viés do Instituto Suavemente, né? Aproveitando aqui, quer dizer, eu e através do Instituto e a nossa equipe, né? Que são dezenas e dezenas de profissionais, né? E estamos aqui aptos para poder ajudá-los, né? Uma equipe de mais de 50 pessoas hoje, entre psicanalistas, psicólogos, psicopedagogos também. Estamos aqui para ajudá-los na sua necessidade, né? Agora, voltando, Robson, quem são e quais são as atividades dos seus principais clientes, né? E qual foi seu maior faturamento até hoje na Engemon? Olha, o auge da Engemon foi em 2016. Mas quem são e quais são os principais clientes? Meus clientes são empresas geralmente multinacionais que trabalham com tecnologia da informação. Então, eu sou especialista na construção de data centers, ou seja, aquele centro nervoso que comporta toda a... Grande e maior responsabilidade, sim, né? Que comporta todos os computadores da empresa que processam todos os dados, né? Empresas de telecomunicação, bancos, por exemplo, Vivo é nosso cliente, empresas americanas como de data centers, que existem muito players, e o Brasil está agora na rota dessas empresas, né? Então é um mercado muito pujante aqui em São Paulo, principalmente, que é o maior mercado do hemisfério sul. Vocês atendem o Brasil inteiro? Sim, nós atendemos o Brasil inteiro, já fizemos obras fora do país também, e são clientes, né, nível A+, que a gente diz, né, que realmente têm poder de investimento e querem o que há de melhor no mundo da tecnologia para suportarem as operações deles. E qual foi o seu maior faturamento? Meu maior faturamento foi em 2016, a gente coincidiu várias obras ao mesmo tempo, a gente executou boa parte dos Jogos Olímpicos, né, no Rio de Janeiro, a gente fez todo o centro de transmissão, foi a maior obra até hoje de missão crítica feita na América Latina. Então nós participamos desse momento, a gente estava construindo Sky, várias obras no mesmo ano. Na época, em dinheiros de 2016, representava 500 milhões de reais. Hoje, com certeza, seria um dinheiro em torno de 750, 800 milhões de reais. Um faturamento bastante expressivo para uma empresa que começou na sala de casa, né?
Então, com muitos colaboradores, uma estrutura muito grande. Mesmo convertendo em dólar expressivo no mundo inteiro esse faturamento. Sim, é um faturamento muito... Você já entra no middle market, né? Ou seja, empresas de médio porte, pelo faturamento. E nunca houve nenhuma empresa de fora ou aqui dentro querendo fazer o merge com vocês, querendo fazer uma aquisição? Sim, a gente teve várias conversas, né, nessa área. Nunca houve um desejo forte de abrir a empresa para capital externo ou para outro capital. IPO, por exemplo? Não. Também não. A gente fez vários consórcios, representações de empresas multinacionais. Então a gente tem bastante relação com as empresas de fora como representantes, né? Como instaladores, como divulgadores do material deles aqui, mas não foi feita nenhuma fusão, com empresas multinacionais. Agora, todo esse sucesso, né? 2016, é uma pessoa, como você mesmo falou, uma empresa que sai da sala de casa, né? Uma sala humilde de casa, né? E com faturamento de 700 milhões, né? Isso não abalou a sua personalidade? Sim. Não se tornou uma pessoa mais narcísica, mais egocêntrica? Sim. Né? O que mudou? O que você acha que mudou em você nesse lado? Mudou muito. Você achando aquela pessoa, né, que tudo posso, tudo quero? Sim, eu vivi muito isso. A gente, no Brasil em geral, não é criado para ter sucesso, né? Em outras culturas, como a americana, existe o sonho americano, né? As pessoas crescem pensando naquilo, em se destacarem. No Brasil, não existe uma motivação para você empreender, né? Na época, pelo menos, não tinha. Então, quando o sucesso chegou para a gente, ele teve os dois lados, né? O lado bom, né, de você poder fazer obras maravilhosas, aquilo que você sempre sonhou na vida, de você entrar num mundo tão particular da tecnologia que pouquíssimas empresas têm o privilégio de estar. Para você ter ideia, as empresas especializadas hoje nesse segmento que eu atuo são 5, no máximo 6 empresas para o Brasil inteiro. Então, é realmente um mercado especializado. Isso foi muito bom, mas o dinheiro, ele traz também um lado negativo se você não tiver um equilíbrio emocional. Porque surgem os bajuladores, surge toda uma estrutura em volta de você que te tira nem do trilho. Nem tão empática, né? Exatamente. Uhum. E em dado momento eu cheguei a me perder um pouco nesse sucesso, né? Desviar um pouco minha intenção do trabalho, do dia a dia e tomar alguns caminhos meio perigosos. Felizmente, nada de grave aconteceu, mas o sucesso traz isso com ele. Abalou a família, né? Abalou a família, mas tudo foi recuperado a tempo, sem maiores danos para os filhos, principalmente, né? Mas o sucesso ele traz, né? Sucesso traz poder. Quando você tem poder, tudo que você vê à sua frente, você acha que pode comprar. Então você fica uma pessoa um pouco mais empoderada, né? Exatamente. E para até você achar o lugar certo é uma dificuldade. Exatamente, você foi, né? Quer dizer, o narcisismo exacerbado, né? Do poder, né? Aquela coisa toda. Mas o que te fez perceber isso e falar, não, pera um pouquinho. Não, deixa eu voltar um pouquinho às minhas origens, deixa eu seguir a minha trilha, família, trabalho, da humildade, sabe? Daquela coisa da empatia. Sim, o que fez? Porque eu sempre falo, ou pelo amor ou pela dor, né? Sim, quer dizer, é verdade. O que você fez você sofrer para você, opa, deixa eu voltar aqui? Não, você percebe que você está no caminho errado quando você está, primeiro, longe de Deus, que eu acredito muito. Isso tem sido uma base na minha vida. Segundo, quando os seus melhores amigos começam a se distanciar de você e você começa a entrar num ciclo totalmente novo de amizades que não eram aquelas da sua origem. Aí você vê que você está se isolando. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, meus amigos já não me ligam mais, já não ligo para eles também. Algo está errado, né? Então, aí você enxerga que você precisa retomar algo na sua vida. Aí você volta para suas origens e aí você restabelece um crescimento saudável na tua vida. Não que essas novas amizades também não sejam boas amizades também, mas talvez estejam prejudicando esse lado seu egocêntrico, né? Que você eu não estou falando das novas amizades
importantes. Por exemplo, novos fornecedores, né, novos engenheiros, né, que eu conheci muita gente importante. Para você ter ideia, quando a gente fez a Olimpíada, existe um comitê do COI, né, Comitê Olímpico Internacional, de engenharia. Então a gente sentava numa mesa com pessoas, com engenheiros do mundo inteiro. Então era uma riqueza de conhecimento. Essas amizades que eu tenho até hoje, algumas, foram muito boas para mim. Então não posso desprezar. O que eu digo é aquele tipo de amizade que está se aproveitando do seu momento, do seu sucesso. Essas amizades não trazem muito conteúdo para você e te levam para um caminho um pouco perigoso. Então eu falo dessas amizades. Aí quando você retoma o seu berço, né, o seu caminho, a sua origem, aí você fala, não preciso de nada disso. Eu posso ser feliz sem esse tipo de amizade e vou me dar muito melhor. Continuando, Robson, quais foram as ferramentas que você utilizou para trabalhar isso dentro de você, para esse teu resgate? Eu acho que eu tive que voltar bastante na minha vida, né, na minha infância, em tudo que eu absorvi, né, na minha criação. Foram tempos não tão fáceis para mim, como uma criança, né, enfrentando um pai rígido, mas eu tive que revisitar tudo isso através da psicanálise, para eu restabelecer a ordem dentro de mim. Então, é uma ferida que estava aberta, né, e que dava sinais na minha vida, né, que me atrapalhavam o meu desenvolvimento. Então, a psicanálise foi uma ferramenta muito importante para mim nessa época. A terceira vez que você fala da rigidez do seu pai. Como é que está a relação você com seu pai hoje? Olha, meu pai é falecido já, né? Mas ele ficou muito doente numa fase da vida, aos 62 anos, ele teve Parkinson, né? E dali para frente, ele parecia que ele queria resgatar tudo que ele tinha perdido, não só comigo, com meus irmãos também, né? E aí ele baixou realmente as guardas. Foi a primeira vez que eu ouvi "Eu Te Amo", ele já estava com 72 anos, então não foi fácil, né, para ele. Parecia que ele queria ter a gente perto. Você dava um presente para ele e falava, não preciso de presente, eu quero que vocês me visitem mais. E ele já estava bem avançado na doença, né? Então foi um resgate natural, com o tempo. E eu já estava bem também, estava bem resolvido. Você exerceu perdão? Sim, mas eu estava bem resolvido por conta da psicanálise, né? Sim. Mas a relação com meu pai no final da vida dele foi muito boa. E de certa forma, acho que compensou tudo que a gente deixou de viver. Porque existia um amor, né, muito verdadeiro. Exato, né? E recíproco, né? E como está teu lado psíquico hoje? Não, hoje eu estou bem, né? Estou normal, eu toco a vida, estou com a minha família, né? Reconquistei tudo que tinha perdido e a Engemon continua muito pujante. Isso é importante para nós também e muitas pessoas que vivem da Engemon e que fazem o nome da Engemon ser tão grande como é um privilégio conviver com essas mentes iluminadas e bem fora da curva, como a gente diz, né? Para trabalhar numa empresa de engenharia multidisciplinar que trabalha com tecnologia de ponta, você precisa ter uma equipe muito especial. Não é fácil você ter um time forte. Então, a nossa energia hoje vai mais para isso, para ter o time forte e eles executarem o que precisa ser feito. Que tipo de investimento vocês fazem para o lado humano dos seus funcionários? Sim, a gente tem aqui uma escola de treinamento continuado, que são assuntos técnicos e assuntos pessoais. A gente tem, nos assuntos pessoais, palestras com psicanalistas, com psicólogos. A gente está aberto sempre e atento para a saúde mental dos nossos colaboradores. Então, a gente já teve vários casos que foi identificado através dessas palestras e a gente oferece ajuda e apoio para esses profissionais sem nenhum custo para eles. Essa é uma constante dentro da Engemon. Isso sirva de exemplo para outras empresas também, né? Sim. Agora, finalizando, fale dos seus projetos futuros empresariais aqui da Engemon. Olha, a gente é inquieto, né?
depois de ter conquistado tantas coisas, a gente sempre quer mais. Acho que isso é do ser humano. Mas a gente quer fazer obras novas que a gente ainda não fez, a gente quer atender novos clientes que estão chegando no Brasil. O Brasil agora é a bola da vez, e em São Paulo está concentrado toda essa expansão de empresas multinacionais. Está acreditando na economia do Brasil? A nossa área de data center vai ter uma expansão absurda. Para o ano que vem tem 10 projetos para serem levantados, que já estão em fase de estudo e certamente vão acontecer. Então vai ter uma gama de projetos a serem implantados, que certamente nós vamos fazer muitos deles. Então a gente está motivado por isso, fazer o que a gente gosta. Obviamente, na idade que a gente está, a gente já começa a preparar uma sucessão, né? A gente está tendo o apoio de uma empresa externa para fazer bem feito essa sucessão. Não que a gente vá deixar o negócio, estão mas pensando a gente em profissionalizar pode estar no conselho, a direção, a presidência da empresa. Ocupar um cargo que não seja mais executivo, né? Mas seja do conselho da empresa. E a gente tem muitos talentos aqui que a gente vem lapidando há muito tempo e que tem plena condição de, num breve período aí de 4, 5 anos, de assumir muitas coisas da empresa. Então estamos aqui hoje finalizando mais uma entrevista, lembrando que o Instituto Suavemente realmente trabalha também junto com as empresas, né, e seus funcionários para ajuda mental humana. Tá? Então gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.